Olá pessoal, aqui é o Rodolfo Loreto, do seu canal Sentinela Católico. Hoje eu tô aqui pra gente tratar um tema que é um tema até muito importante da gente falar, principalmente hoje em dia, quando se fala muito dessa questão de não julgai, não julgueis para não ser julgado, etc, etc, etc. E assim, é interessante a gente observar que normalmente esse tipo de comentário, quando vem, ele vem acompanhado justamente com uma proibição de você exortar a pessoa de que ela está fazendo o caminho errado, ou apontar que alguma pessoa esteja fazendo algo que não convém à fé católica, né? O que é um grande erro, né? Já que São Paulo, na Carta aos Coríntios, fala muito bem que nós devemos corrigir-nos uns aos outros para que nós possamos chegar ao reino dos céus. E isso é uma prática que vem principalmente com a multiplicação da teologia da libertação, que vem não visar a entrada da pessoa no reino dos céus, mas sim a permanência da pessoa no reino da terra. A pessoa continuar aí com a sua vida promíscua, a sua vida de pecado, desde que ela seja, né, engajada politicamente, principalmente engajada aí nos valores progressistas e nos valores da esquerda. Então, esse meio que ranço encontrou na mente fraca do brasileiro um vale fértil para poder germinar, e é muito comum a gente entender o que é essa questão do julgamento temerário, para que a gente não incorra no julgamento temerário, ao mesmo tempo que também a gente não se prive de corrigir as pessoas quando elas fazem algo errado. Ou até mesmo, que é o ideal, a gente possa se corrigir quando a gente comete algum tipo de pecado contra alguém e precisa então estar se encontrando com o nosso Jesus Cristo no confessionário. Eu vou estar tomando um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu recentemente, que a meu ver é um exemplo claro, claríssimo, o melhor exemplo possível de juízo temerário que você pode levantar, né? O que é o juízo temerário, né? Tomando como referência aqui o Catecismo de São Pio X, a gente vai ver no número 454 do Catecismo de São Pio X, quando ele define o que é o juízo à suspeita temerária. Ele vai responder: juízo à suspeita temerária é um pecado que consiste em julgar ou suspeitar mal dos outros sem justo fundamento. Por exemplo, quando você... Eu já vou citar um exemplo do que é o juízo temerário, mas, por exemplo, só para a gente poder exercitar um pouco aqui a nossa visão. Quando chega lá uma foto do padre Fábio de Mello com duas cantoras seminuas, ou com trajes muito impróprios, e você chega e fala assim: isso não é uma atitude correta para um padre fazer. Você está atribuindo aquela atitude ao padre, aquela reprovação, de maneira justa ou injusta, tá? Independente da intenção que o padre tenha em estar ali, se ele quer converter as pessoas, se ele quer fazer com que as pessoas parem de usar aquele tipo de vestimenta, etc, etc, existe para o sacerdote um certo decoro. Não é justo, não é lícito a um sacerdote estar em determinados ambientes sem a devida prerrogativa de levar aquelas pessoas à conversão. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ia em algum lugar de baixa moralidade, ia visitar meretrizes ou alguma coisa assim, ele não ia lá para poder ficar comendo, bebendo, falando coisas levianas, interagindo com aquelas pessoas, para que aquelas pessoas não parassem com o que estavam fazendo. Pelo contrário, toda vez que nosso Senhor Jesus Cristo encontrava o pecador, e aquele pecador recorria a ele com fé e com sinceridade, ele sempre absolvia aquela pessoa, por vezes até fazia milagres para aquela pessoa, mas ele sempre dizia: vá
e não peques mais. Ou seja, não é lícito a um sacerdote que, ao evangelizar, o faz em persona Cristo, ou seja, pela pessoa de Cristo, em nome de nosso Jesus Cristo, ter uma atitude diferente da que nosso Jesus Cristo fazia. Você vai com uma meretriz, vai interagir com ela, vai conversar com ela, faça isso na visão de converter aquela pessoa, de tirar aquela pessoa do caminho da impiedade. Era isso que nosso Jesus Cristo fazia. Ele não permanecia no lugar. Ele dava o conselho, aconselhava aquela pessoa e ia embora. É assim que funciona, por exemplo, né? E teve um caso agora muito emblemático, até muitas pessoas até pediram uma opinião minha, enfim, que foi esse lance que aconteceu entre o Fábio e o Alan, que, a meu ver, ele tem a sua raiz um profundo erro de juízo temerário, um profundo pecado de juízo temerário da parte do Fábio para com Alan, e que isso acabou, de certa maneira, descambando até para uma coisa um pouco mais grave, que é o que eu vou abordar aqui com vocês agora. Por exemplo, eu estou tirando aqui um trecho de um vídeo que eu vi, né, de uma live maior que o Fábio fez, mas que eu acho que esse vídeo ele está muito bem contextualizado. É 1 minuto e pouco de vídeo, 1 minuto e meio, e esse 1 minuto e meio ele consegue contextualizar bem o que ele está querendo dizer, então não há, a meu ver, aqui nada fora de contexto, mas é importante, eu vou usar isso como um exemplo, só para a gente não ter aí uma ideia equivocada sobre um trecho cortado não explicado, tá? Sobre a questão da fundamentação, principalmente no que tange ao que diz aqui no número 454 do justo fundamento. Em primeiro lugar, é importante salientar, pelo direito natural, o ser humano ele tem direito, né, à sua integridade moral. Isso faz parte do direito natural, está intrinsecamente ligado ao 2º artigo do direito natural, que fala das prerrogativas da vida humana. Então, ou seja, todo ser humano tem direito à vida e sua vida com dignidade. E uma das coisas que tangem a dignidade humana está o seu caráter moral, a sua dignidade enquanto ser humano, a sua honra, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar na descrição desse vídeo o trecho que eu estou tirando, né? Então, eu vou falar aqui de algumas marcações de tempo que estão dentro desse vídeo. Na live completa, quem quiser ver pode conferir também, mas aí provavelmente os tempos vão estar diferentes, né? Os momentos vão estar diferentes. Eu estou usando esse vídeo aqui, esse momento aqui, para poder falar para vocês, até para vocês verem de uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais simples, né? Nos 10 segundos desse vídeo, o Fábio fala o seguinte, ó: eu disse que algumas pessoas tiraram proveito dessas situações e cavaram essas tretas para terem ganho de publicidade, para terem certa notoriedade, para pagar de herói e tal. E aquelas pessoas que capitalizaram de maneira exagerada em cima disso, eu desconfio que essas pessoas cavaram, e ele falou isso de maneira bem enfática, essa perseguição. Cara, eu não sei como você pode cavar uma perseguição fazendo o seu trabalho cotidiano. De novo, no caso da Sarah Winter, você até pode discordar dos métodos dela. Você pode até achar que aquilo que ela faz não é próprio, não atingiria o objetivo ideal. Se tem maneiras de fazer algo melhor ou não, não importa, isso é o seu direito. Agora, uma vez que alguém está fazendo algo que não é ilegal, uma vez que as pessoas estão fazendo algo que está em perfeita legalidade e que eventualmente eu não goste, mas isso não significa que esse método seja um crime, por exemplo, não tem nenhum tipo de justificativa ou analogia para você fazer com que uma pessoa seja presa sem uma averiguação de crime. Qual foi o crime que a Sarah Winter cometeu para ficar presa durante tantos dias e ainda hoje está com tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar? Qual foi o crime que ela cometeu? Soltar fogos perto do STF, que aliás não foi nem ela que fez, foi outra pessoa que fez, mas atribuíram a ela, mas ainda que tivesse sido ela, isso é crime? Parar um monte de gente na frente do STF com um monte de tocha lá
Isso é crime? Sem ter acontecido nada, ninguém tocou fogo em nada, simplesmente a pessoa ficou lá, ficou parado um tempo e foi embora. Isso é crime? É crime ela dizer que, pra ela, na opinião dela, ela resolveria todas essas tretas que ela teria com o Alexandre de Moraes no braço, pra ver se ele virava homem? Isso é uma opinião dela. Isso é crime? Porque assim, se isso é cavar, no caso do Alan, por exemplo, que ele citou, qual foi o crime que o Alan cometeu para ele ter a casa dele invadida? Porque assim, até então ele nem tocava no nome do Alexandre de Moraes, não fazia zoeira nem nada. A casa dele foi invadida. Como ele cavou isso? Para lembrar esse inquérito maluco aí do STF, pra gente poder lembrar, é o mesmo inquérito lá que nasceu daquelas denúncias malucas de Luciano Ayan, que está sendo investigado agora até por conteúdo pornográfico de pedofilia no computador, se não me engano, e mais um escândalo de desvio aí de 400 milhões de reais. Foi daí que nasceu esse inquérito maluco das fake news. E aí? Isso é cavar? Eu não entendi. O que seria cavar? Entendeu? No 042 ele fala. Agora teve pessoas que fizeram showzinho. Como a Sarah Winter fez um showzinho completamente desnecessário. Qual o show que ela fez? Eu não entendi também. Tem alguma evidência, tipo assim, esse show aqui foi desnecessário? Uma mulher que foi presa, que quase teve a guarda do filho suspensa, que teve que deixar o filho com a mãe e que hoje está em prisão domiciliar. Qual foi o show que ela fez? Entendeu? Eu acredito que ela cavou coisa ali, segundo o Fábio. Não, entendeu? De novo, e aqui que eu quero que vocês observem. Eu tenho a impressão. Ele não tem um fato concreto, ele tem a impressão. É um direito que eu tenho. Se foi ou não, ela pode dizer que não. Eu desconfio que foi. Então, cara, você não tem esse direito, velho. Você me desculpa, mas você não tem esse direito. Aliás, ninguém tem esse direito. Você não pode desconfiar das intenções de ninguém se você não tiver uma prova material que comprove isso. Né? A mesma coisa ele vai falar na frente. Acho que foi um exagero muito grande também da parte do seu Alan dos Santos, quando ele fala no minuto 0,59. Em fazer todo um sensacionalismo, que entraram, colocaram a arma na cabeça da minha esposa. Eu não estava lá pra ver, tá? Cara, se você não estava lá pra ver, e se tiveram pessoas próximas a você, o próprio Alan falando, deputados, várias pessoas dizendo, confirmando essa história. Então, bicho, se você não estava lá, de duas uma, ou você não acredita nessas pessoas, ou você acredita nessas pessoas e aí você está caindo, né? Você sabe que é verdade e aí você vai estar caindo num pecado maior, que é justamente o pecado que no Catecismo de São Pio X, no número 452, ele fala, que é o pecado da calúnia. Né? Calúnia é o pecado que consiste em atribuir maliciosamente ao próximo culpa e defeitos que ele não tem. Você tem como provar isso? Né? Também tem o número 451, né? O que é a detratação e a murmuração? Murmuração é o pecado que consiste em manifestar sem justo motivo os pecados e defeitos alheios. Então, seja, o juízo temerário está exatamente quando você diz que alguém fez alguma coisa, ou você acredita que alguém fez alguma coisa, você tem uma desconfiança, você tem algum presságio ou coisa do gênero assim, sem que você tenha um justo motivo para tal. Cara, se você está confessando que você não estava lá para ver, mas que as pessoas que estavam e que foram lá para poder averiguar, para poder ajudar, para poder colaborar com o que fosse necessário numa situação grave daquela, onde um pai e uma mãe que estavam com seus filhos pequenos nos braços e um filho pequeno há uma semana de nascer, falam o que falaram e você ignora, ou você não prefere não acreditar, seja lá pelo motivo que for, sem que você tenha uma prova cabal, uma prova concreta de que aquilo não é verdade, você só está falando aquilo por sentimento. Isso é errado, isso é juízo temerário sim, isso é pecado sim.
E toda pessoa que incorrer, seja o Fábio, seja eu, né, ninguém está isento de cometer esse tipo de coisa. Eu já fiz isso, outras pessoas já fizeram isso, com várias pessoas, mas o importante é você reconhecer esse fato e se confessar. O que eu estou querendo trazer aqui é um exemplo muito claro, na minha opinião, do que é o juízo temerário e quão perigoso é isso. Porque do juízo temerário, você começa a derivar para outros pecados mais graves que acabam, de uma certa forma, se tornando até crimes. Que é, no caso, a injúria, a calúnia, a difamação e por aí vai. Tá? Então, pessoal, o recado é esse. Eu usei esse exemplo do Fábio, mas a gente tem vários exemplos por aí. Não é difícil a gente achar, para a gente poder diferenciar o que é um juízo temerário de fato do que é a constatação de um fato e a exposição de um erro. São coisas diferentes, muito diferentes, mas que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar cometendo uma injúria, seja para a pessoa que sofre uma difamação, ou seja para uma pessoa que é tolhida, ou uma pessoa que como eu posso dizer, uma pessoa que é mais rechaçada em criticar alguém que realmente esteja fazendo uma coisa errada. Ou seja, a pessoa que deixa, né, você critica alguém que está apontando um erro de alguém que não só pode levar a alma daquela pessoa para o inferno, como também a alma de várias outras pessoas para o inferno. É isso aí, galera. Esse é o recado. Muito obrigado a todos vocês aí que curtem o canal. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Sabe que, infelizmente, o alcance desse tipo de vídeo não é muito grande aqui no YouTube, mas estamos aí e esperamos trazer mais vídeos aí com conteúdo católico em breve para o canal, e outros conteúdos também sempre que for necessário. Valeu, galera. Um abraço e até mais.